Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, como você está? Começando o nosso programa, esse espaço para refletir, Val Capelli, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição interna? Como é que eu posso ler a minha relação com o meio externo? Como é que eu posso entender esse fenômeno de interação com o ambiente? A visão metafísica, ela traz conteúdos não só da somatização no corpo, mas também da interação com o ambiente. E o tema do programa de hoje que eu trago é sensacional. O que você faz quando está só em casa é o que você não tem feito no seu cotidiano. Olha só, Val Capelli, não é? É mesmo? Será isso? Como assim? Olha só, quando você está só, está com você faz o quê? Como é que você é sozinho? Como é que você é quando fica sozinho em casa? Quando está sozinho no ambiente? Como é que você se manifesta, procede? O que você faz? Interessante isso. E olha que nós recolhemos para o nosso ninho no começo da pandemia. E observando aí esse 1 ano e meio da pandemia, que nós ficamos em casa, ficamos sozinhos, fizemos o quê? Observa o que você fez. Observa bem quais foram as atividades que você praticou, quais foram as modalidades que você atuou nessa modalidade, naquela. Foram feitas algumas ações, diferentes do que você fazia antes. Quais são elas? Aquelas que você não tinha feito, não fazia no cotidiano, era displicente na sua realidade continuada. Vivíamos tão atuantes em coisas e tão ausentes em outras. E quando nós temos aquele espaço nosso, aquele momento que dá para chamar de seu, você vai fazer aquilo que você não fazia cotidianamente. Interessante, né? De repente você vê televisão com um som junto, você está na rede social assistindo uma série e ao mesmo tempo ouvindo uma música, tá vendo? Essa maneira de atuar em várias coisas e não em ser uma sequenciada de outra de maneira ordenada. Então eu não tinha no meu cotidiano essa versatilidade, eu não tinha essa liberdade. Sabe, o corporativismo me tolhe, o trabalho me limita, as pessoas em casa me constrangem ou criticam. E aí quando estou só, eu me proponho e eu realizo coisas que são aquelas que realmente estão em falta. Você sabe que eu tinha, numas atividades minhas, uma enquete, que a gente usava até para fazer a leitura emocional do estado interior das pessoas. Era assim, se você tivesse agora apenas um dia de vida, se você tivesse apenas algumas horas, o que você faria nesse tempo? Se fossem os seus últimos instantes, o que a pessoa faria representa, claro, olha, eu pegaria o primeiro voo para Las Vegas e entraria nos cassinos e apostaria tudo, né? Eu iria lá na Broadway e iria assistir um daqueles espetáculos. Nossa, eu iria no alto de uma montanha na cordilheira e descia de esqui. Claro, né, gente, são situações imaginárias, né, quase que sonhos, mas eles têm um simbólico, vai na Broadway, por quê? Você iria desfrutar de uma visão artística, de um momento artístico, por quê? Porque você é a razão, você é líquido e certo e errado, tudo pé no chão, e você não tem essa percepção, eu diria, artística, subjetiva, essa maneira mais sonhada. Isso é frustrado em você. Então, antes daquela enquete, se o mundo fosse acabar, eu faria o que está frustrado, o que está recolhido. Por isso esse tema do programa de hoje. O que você faz quando está só é o que você não tem feito no seu cotidiano. Porque vem um momento que você aspira por algo que você está travado.
né? Nossa, Valcapelli, e me jogar lá de cima, né? Das Cordilheiras dos Andes, pegar aqueles esquis, assim, que eu nem sei, mas nossa, eu iria aprender, pegaria um helicóptero que me deixaria no alto e de repente desceria. É se jogar nas coisas, é apostar. É se jogar. Sabe que eu vivi experiências assim, não descendo de esqui, né? Na vez que tentei fazer isso, me arrebentei todo, vários tombaços, né? Que eu fui fazer as minhas aulas de esqui em Esquel, né? Que pegamos lá uma pista de esqui muito ampla na região da Argentina de Esquel, próximo a Bariloche. Tem também o Ushuaia, que é muito agradável para esquiar, mas lá fazendo as aulas resolvi subir no teleférico até em cima. Na hora de descer eu não sabia frenar, imagina só, né? Como eu não sabia frear o esqui, não conseguia aquela posição, né, em delta que você faz lá com o esqui, que ele para, ele freia. Gente, o freio era assim, no blá, 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 e comia neve, né? Também o Ushuaia, peguei helicóptero inclusive para ir no Alto dos Andes e viver experiências extraordinárias ali, de vivência nos Andes, o helicóptero ir embora e deixar o nosso grupo ficar ali, de pisar num cume da montanha dos Andes, onde ninguém tinha pisado, só o meu pé, e ali o da Gleides, a Valéria, ainda com direito a um brinde de champanhe, que coisa maravilhosa, né? Então não precisei descer de esqui, e quem faz isso são esquiadores profissionais. Pega o helicóptero, leva lá, o helicóptero pousa, deixa eles lá, eles descem de esqui. Eu não, só botei o pé lá, viver essa experiência, mas não visualizo isso nessa hora, por quê? Porque me joguei nessa experiência, me joguei nessa aventura, nesse negócio, porque fiz disso viagens de experiência, negócio, de assumir compromissos, de montar uma agência, de fazer um pacote do jeito que eu queria viver com os meus amigos viajando, as pessoas que viajam comigo. Eu digo assim, a viagem ela é muito aquilo que eu, a Gleides, a Valéria, a minha família gostamos de viver, nós compartilhamos com o grupo e trazemos ele para o melhor. Não é uma questão, não é um negócio, é uma experiência, aquela que eu quero ter com a Gleides e com a Valéria, eu compartilho com todo o grupo e proporciono isso, por isso que é uma experiência, vivenciamos a conexão e tudo mais. Então, quando você fala, quero me jogar de um morro, né, esquiando, é porque você não se joga na vida apostando no empreendedorismo, num novo setor, num novo negócio. Então, eu fazia isso antes, dizendo assim, né, o que você faria se fosse o último dia de sua vida? Aquilo que você não fez ao longo da vida e está frustrado, guardado em você. Agora nós tivemos a pandemia e momentos que a gente tem sozinho, né, alguns dias, que a gente faz o quê? Aquilo que a gente não faz. Olha, eu vou compartilhar com você uma experiência agora, recente, minha. Eu e a Gleides somos casados e compartilhamos as nossas tarefas em comum, estamos sempre juntos há, né, mais de 20 anos. Legal essa maneira, mais de 20 eu nunca erro. Só quando passar a 30, né? Agora, né? 23, 24, não, 26. Ih, melhor parar, né? Senão vai dar uma DR nessa história, né? Então, sempre juntos, próximos. E agora, a nossa filha Valéria fazendo arqueologia na PUC Goiás, a Gleides foi para lá passar com elas uns 10, 15 dias ou coisa assim. E, né, nesse momento eu poderia estar com o meu hobby, que eu adoro, estar no espaço, fazendo uma coisa, mexendo com planta, mexendo com outra coisa, vou fazer o quê? Vou descer pro litoral, vou ficar aqui, vou fazer onde? Tranquilo, nada de angústia. A Gleides até falou, o que você vai fazer? Vamos ver. Bom, aí, porque o que eu faço no meu cotidiano? Eu dou aula, cuido das aulas, ilustro as aulas, passo horas e horas fazendo a aula que eu vou fazer, mesmo sendo à distância, mas é interativa. Tenho um telão enorme do lado, dou aula ao lado desse aparelho de TV que transmite os slides em altíssima qualidade, mostrando muito bem a relação da frase que sintetiza o padrão metafísico ou a função da cor, junto com uma imagem que está ali junto. Então, produzo as aulas, horas e horas para produzir uma boa apresentação de aula, porque eu dou aula mais de 30 anos, só que agora que nós estamos dando à distância, e não é só chegar lá e blá, 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 não, uma aula interativa, gostosa, com imagem, dinâmica, as pessoas falam, nossa, ficam encantadas. Às vezes a minha filha mostra, olha pai, o que é aula, né, pela internet, blá, 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 não. O dinamismo, o magnetismo. Então eu dou aula e olha, faço muito bem isso. Não só isso, eu também atendo, né? Tenho atendimento como psicólogo e também com essa visão metafísica, sou muito procurado para terapia,
né, para terapias individuais, faço muitas pessoas assim de várias regiões do mundo. Eu atendo pessoas assim de muitos lugares, até que têm uma vida expoentes em lugares assim encantadores, e tenho o privilégio de compartilhar o meu conteúdo terapêutico no atendimento individual, pessoas que estão em crises existenciais, pessoas que buscam reforço na sua maneira de ver a vida e gerar emoções, e tentando interpretar as dificuldades e também as doenças. E aí, como terapeuta, eu faço atendimento individual, atendo bastante, graças a Deus, assim, um número muito bacana de atendimento. A agenda assim é difícil encaixar, porque eu não tenho tantos horários, porque dou aula, atendo, né? E tem uma outra modalidade, eu escrevo. Então, se não estou preparando as aulas ou dando aula, estou atendendo. Se não estou atendendo, estou escrevendo. Como escritor, né? Escrevo, tenho livros prestes a concluir, tenho trabalhos assim já publicados e bem propagados, somando todos os meus livros e todas as suas edições, já atinge um número de aproximadamente 200 mil exemplares vendidos, e nessa época de pandemia tem vendido muito mais. Metafísica da Saúde, Cromoterapia, Vivendo numa Boa, Amor Sem Crise, nossa, temas assim extraordinários, né? E tudo da editora Vida e Consciência. E além de professor, facilitador, além de e palestrante, às vezes em congressos eu participo, além de psicólogo e terapeuta, faço também na terapia individual o aconselhamento metafísico, também sou escritor, e tem uma quarta modalidade também, né? Faço viagens de experiência, né? Eu e a Gleides organizamos viagem, por isso eu tenho uma equipe, a Gleides, eu tenho a Cida, a Giovana, e a gente vai ampliando. Então a Cida cuida da agenda, a Giovana cuida da divulgação, a Cida cuida dos cursos, e a gente vai fazendo isso tudo. Mas estou sempre envolvido com isso, então estou lá fazendo contato com os locais para produzir uma boa experiência. Então eu sou coordenador, né, dessa experiência em viagem. A Gleides faz a logística, ela fez turismo, ela mergulha nisso. Então tem essas 4 modalidades. Estou sempre envolvido nisso, encantador. Venho aqui na Vibe Mundial, transmito o programa, coloco toda a energia. Isso porque já atendi durante o dia, dou aula um dia, outro dia, faço palestra, participo de alguns eventos. Interessante que com essa saída da Gleides, ela ficou, né, estou sozinho há uns 15 dias ou coisa assim. O que eu fiz? Olha, pintei a casa, remodelei o meu escritório, tá? Assim, organizei algumas questões ali do nosso cotidiano de atendimento. Eu tenho o meu escritório em casa, e quando entrou a pandemia eu comecei a atender do escritório, tá? E esse 1 ano e meio de pandemia, eu não remodelei o escritório para atendimento. Tá? Você viu que o escritório que eu tinha era super confortável, né? Tanto que eu peguei exatamente como ele era e comecei a fazer atendimento dele. É aquele o meu ambiente onde eu escrevo como escritor, procuro uma atmosfera muito agradável, mas não remodelei ele. Agora eu aproveitei para remodelar o meu escritório, a sala, pintando, né, o ambiente da Valéria, eu e da Gleides, onde a Gleides atende, remodelando isso tudo. O que significa isso? Que eu acabo cotidianamente não dando atenção às coisas mais próximas. A Gleides e a Valéria, sim, não tem reclamação, não dá nenhuma DR nesse sentido. A gente tem uma parceria muito gostosa, muito construtiva. Mas assim, a casa, eu me lembro que às vezes a Gleides fala: Val, preciso colocar esse quadro, você me ajuda? Fala assim: Gleides, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer amanhã a furadeira do espaço, eu coloco. Passava uma semana, 10 dias, um mês, ela pegava o martelo lá, ia lá no prego. Tô compartilhando as situações do cotidiano. E ela nem reclamava, porque ela sabia, nossa, Val tá assim, né, até o tampo. Então, naquela hora tranquila, eu ia responder algumas coisas que perguntam na rede social, naquela hora tranquila. Eu vou então fazer um texto para poder publicar, eu vou criar um novo vídeo. E realmente aquilo que seria tranquilo e livre, eu acabo envolvendo com alguma coisa. Então, o que você faz quando está só em casa é o que você não tem feito no seu cotidiano. Olha que visor interessante. Por isso que eu puxei desde o início da pandemia. Nos dias que você esteve livre em casa só, você fez o quê?
E isso tem um significado de que você não tem se dedicado a isso. Mas há um carinho, há um afeto por isso, há uma qualidade, um potencial seu nesse sentido, que está assim abandonado, você está distante, você não tem atuado, e no momento em que você está com só você se dedica a cuidar disso. Tá vendo que interessante? Aí fica uma coisa que eu pego por mim também, né? O fato de eu estar cuidando do meu escritório, da minha casa, pintando e remodelando. Opa, vou dar realmente mais espaço ao ambiente em que eu atuo. Claro, eu sou muito voltado ao ser humano, sou muito voltado a pessoas, por isso é que eu disse a Valéria, não tem nenhuma carência nesse sentido, a Gleides também não. A gente é muito próximo, a gente compartilha, tem aquele tempo que a gente tira para nós, muito gostoso. Eu e a Gleides, nós quando viajamos, aproveitamos o percurso da viagem para conversar, para colocar as coisas em dia, porque às vezes no dia a dia não conseguimos tanto. A Valéria, né, eu não esgoto ela, nem ela se sente trocado pelo que eu faço. Uma coisa muito interessante, há um tempo atrás ela fez uma tatuagem na panturrilha e ela disse assim: pai, eu vou fotografar a capa do Metafísica da Saúde, né? Nossa, eu fiquei assim, mas Valéria, como assim? Por quê? Ela falou: sabe, pai, por duas coisas. Primeiro, eu cresci com você e esse livro junto, porque você me dava um beijo de boa noite, contava uma história, esperava eu quase dormir e ia pro computador. Quando eu te chamava, você saía do livro e você me atendia, né? Quando eu chegava, você deixava o livro, então você estava comigo e com esse livro. Olha bem, se eu vivesse o livro intensamente, cego a ela e aos laços, né, as relações com ela odiaria, ela teria uma aversão, pelo amor de Deus, né? Não falava só disso, eu criava as histórias para ela, eu sentava na cama e criava as histórias, eu não lia, né? Não pegava histórias para ler, cada dia eu tinha uma história que remetia à experiência do dia, e aí eu tinha um personagem, né, a Clotilde, né, filha do Crotério e da Cremilda, e contava a história. O que ela fazia no dia, a Clotilde fazia. E eu contava a história, ela se interessava, ela motivava. Então, quer dizer, supria, me aproximava até, eu até brincava, digo, levei ela de cavalinho até o máximo da idade que cabia estar de cavalinho. Então, assim, vivi, compartilhei com a Valéria, com a Gleides, tanto é que ela, quando entrava na escola, nas primeiras séries, ela falava assim: pai, você me espera? Eu falei: eu espero. Você fica aqui? Fico. Quando você sair, você vai ver que eu fiquei aqui, eu vou ficar esperando você, tá bom? Ela falou assim, recentemente, ela falava assim: puxa, você me enganava direitinho, eu jurava que você tinha ficado o tempo todo que eu estava na escola ali, né, porque ela entrava, eu dava um tchauzinho, claro, né, saí dele trabalhar a manhã toda fazendo isso, aquilo, quando naquele horário eu estava ali, ela saía, me via, e ficava assim: meu pai tá me esperando. Quando ela começou as primeiras, né, escolinha ainda, né, 3 anos, 4 anos ou coisa assim, adaptação, é muito importante a presença, e eu fiz uma adaptação muito gostosa. Às vezes eu saio início de ano, agora com pandemia não tem mais esse presencial das crianças, mas eu passo aqui na minha região da Brigadeiro aqui, e eu vejo de manhã, gente, aquela cena, sabe, do tio da perua puxando a criança praticamente, e a mãe empurrando a criança, e ela chorando aos berros entrou na perua. Um pouco exagerado, é claro, mas gente, aquele conflito. O que eu fazia com a Valéria? Eu ia até a escola, sentava na recepção e ela ficava ali entre minhas pernas, eu ficava lendo, ela ficava ali. Aí a professora passava: Valéria, vem aqui desenhar, pode vir, teu pai tá aqui. Ela ia lá, chegava até a porta e voltava correndo. Aí logo mais ela ia, entrava na sala, de repente ela voltava correndo, eu estava ali sentado. E aí foi isso um dia, uma semana de adaptação maravilhosa, gente, sem nenhum trauma, nenhum conflito, nenhuma crise. Aí ela ia, ficava um tempão, voltava, estava ali, passava algumas horas ali, né? Poxa, mas entra naquela coisa, são horas preciosas que eu posso fazer tantas outras coisas. Sabe, que se eu não desse essa atenção, a carência leva a tantas rebeldias e situações que depois eu perco dias. Mas eu vou ganhar dinheiro, eu perco muito dinheiro pela rebeldia, pela revolta. Coisas que, quando você supre, você proporciona,
Claro, é de dedicar, é um empenho, mas nossa, é tão gratificante e tem uma resposta tão positiva. Então, olha só, é interessante que a hora que ela fala que uma das razões era porque ela tinha eu com ela e eu com o livro. E ela, né, tem um apreço muito grande à capa do amor do Metafísica da Saúde. E ela disse, a segunda questão é porque também como arqueóloga, pai, que estou estudando, ali mostra os ossos, né? Porque tem uma alucinação, umas ampliações, é ampliado o livro, a Metafísica da Saúde, e aparece os ossos, as articulações em algumas lupas, que aumenta, né? Que é uma arte produzida nesse sentido. E ela falou assim, e também mostra os ossos, que eu sou arqueóloga, então remete à minha profissão. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não descuidei dos seres humanos, das pessoas. Mas no material, né, as coisas, acabei deixando um pouco de lado. E é importante isso. E sempre na questão espiritual, filosófica, eu estou sempre centrado nas questões organizacionais, administrativas, como por exemplo, faço viagem, conecto com as entidades espirituais da região, faço workshop, muito inspirado, às vezes até canalizado, e ao mesmo tempo eu tenho o pé no chão aterrissado, no sentido de ter a logística dos pagamentos feitos, do serviço contratado, checando o serviço, sendo coordenador do grupo, né? Sem explorar as pessoas, mas proporcionar a ela uma experiência incrível, tanto que quando a gente abre um novo roteiro, uma média de 40% dos lugares são já definidos, já são vendidos antes de divulgar. Por quê? Porque as pessoas percebem esse carinho com que a gente faz as coisas, essa dedicação, sem exploração. Quando há alguma taxa, alguma coisa, a gente arca, não tem aquela coisa, apareceu uma novidade, apareceu uma surpresa, apareceu um passeio. Não, tudo é muito bem assumido, cuidado, a gente vive a experiência para fazer um workshop naquele lugar e ver o que é possível e eleger se é uma experiência que vale a pena para o grupo viver. Então isso tudo são diferenciais. Você vê que a dedicação é grande. E às vezes o material, né, acaba escapando. E eu, de repente, deixo algumas coisas meio que a desejar na minha interação física direta. E aí, quando eu me vejo só, alguns dias, eu vou cuidar do ambiente para remodelar ele. E assim, claro, né, ter o meu espaço, meu escritório de atendimento online, com um novo layout, né, que realmente não foi feito. Porque é aquela coisa atendendo, escrevendo, dando aula, ampliando e conhecendo de plataformas para poder transmitir aula no Zoom e tudo mais, acaba envolvendo tanto. Então, o que você faz nos momentos só seu é aquilo que você não faz quando está vivendo, né, continuamente na situação. Eu sei que você deve ter muita dúvida, eu sei que você deve ter, assim, algumas indagações, mas eu vou abrir minha rede social para você tirar, né, as suas dúvidas. Não vou abrir aqui as linhas agora, realmente, mas você pode, né, através do meu Instagram, fazer a pergunta. E vamos tentar entender o significado, porque eu tenho esse programa que é veiculado, inédito aqui pela Vibe Mundial, que se transforma também numa live no Instagram e Facebook. E tenho também o programa de quarta-feira, que eu consigo interagir. Então eu pego essas perguntas e no programa de quarta-feira, às 10h30, eu transmito uma live do meu espaço, onde eu respondo essas perguntas que eu não consigo interagir com você das redes sociais e tá te respondendo. Porque assim, precisa interpretar o que significa eu fazer isso. Né? Eu buscar um prazer, é porque eu não tenho prazer ou não estou mantendo o prazer. O que significa quando eu estou sozinho, eu parar e ler? Porque no meu dia a dia eu não paro para me conhecer, para refletir, para observar. Eu, por exemplo, faço isso constantemente, eu faço de cada olhar uma história, de cada questão, né, um significado. Quando você viaja comigo, você vê, a gente pega uma folha que cai e faz uma analogia da queda daquela folha, impressionante, qual é o significado daquela questão, por que aquilo acontece, o que aquilo significa metafisicamente. Nossa, a gente enriquece muito a consciência por conta dessa percepção, mas às vezes você não tem essa percepção, aí quando você está só, você quer ouvir música, você quer ler,
que você está entrando nessa questão filosófica, artística e do autoconhecimento, que é a leitura, né? Que é você realmente fazer um mergulho em você, através da experiência do autor da obra, é você viver uma experiência onde você é o autor da obra da sua vida, através de uma reflexão consciente, de um caminho interior. Bacana, né? Então tá aí. Eu espero que você tenha compreendido esses significados do que você faz quando você está só, que é o que está ausente ou postergado no seu cotidiano, na vida em geral. E procure pulverizar a sua vida com momentos dedicados àquilo que te faz bem e àquilo do qual você tem muito talento. Vou ficando por aqui, deixando um carinhoso abraço, convidando você para conhecer minhas redes sociais, através do meu site também, conhecer a programação de viagens, de cursos, EADs e todo o trabalho meu, valcapelli.com, 2 L's e I no final, valcapelli.com. Ali você tem os cursos, que é valcapellicursos.com.br, mas o valcapelli.com você vai ter uma visão do trabalho. Inclusive, /viagens, você vai conhecer a viagem que realizamos agora em outubro. Temos uma que vamos realizar de 20 a 25 de outubro. Conheça essa programação. E depois, em abril do ano que vem, em 2022, temos Curitiba, temos a Serra da Graciosa, temos a Vila Velha, um roteiro sensacional para viver com você nesses 3 pilares. Serra da Graciosa, com a litorina, o trem que corta a serra, aquelas paisagens, assim, aquelas extraordinárias esculturas, né, de Arenito, de Vila Velha, e também a capital Curitiba, como 3 pilares para a gente ver experiência incrível em abril. Entra lá no site, valcapelli.com/viagens. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço e fique com você em todos os momentos da vida, porque você vai ser uma pessoa realizada, feliz e próspera. Até o nosso próximo programa.